mais uma vez, para mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Deciros que para mí es un privilegio enorme estar aquí con vosotros. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, ele expressa uma coisa que sempre me marcou muito. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, él dice algo que siempre me ha marcado mucho. Ele exprime o grande desejo que ele tem de visitar os irmãos romanos, Él describe el gran deseo que él tiene de visitar a los hermanos en Roma, na esperança de que ele possa os abençoar e os confirmar na fé. de modo que pueda bendecirlos y confirmarlos en la fe. Mas o grande apóstolo Paulo diz, ainda mais ser abençoado por vós, estando no vosso meio. Pero el gran apóstol Pablo dice, y aún más, el ser bendecido por vosotros al estar en vuestro medio. Então eu adoro estar aqui com vocês, eu anseio para voltar aqui em Granada. Entonces para mí me gusta mucho estar aquí y siempre deseo volver a Granada. Sou fruto do ministério do João Cardoso, também fui formado na Escola Teológica Reformada no Rio de Janeiro. Yo soy fruto del ministerio de João Cardoso. Fui formado en la Escuela Teológica en Río de Janeiro. A primeira igreja que eu preguei quando eu cheguei aqui na Europa como missionário foi a igreja do pastor Israel, uma grande referência para mim. La primera iglesia que prediqué al venir a Europa fue la iglesia del pastor Israel, que es una iglesia de referencia para mí. E durante alguns momentos de crise nesse processo missionário foi o pastor Guilherme, junto com sua família, que me orientaram, me aconselharam, foram determinantes na minha caminhada. Y en este tiempo, en los momentos de crisis de ministerio, muchos de ellos, Pastor Guillermo y su familia han sido determinantes en este caminar. Sou marcado pelo que Deus tem feito no meio de vocês, com o crescimento da escola, He sido impactado con lo que Dios ha hecho en vuestro medio, con el crecimiento de la escuela, vendo a qualidade dos homens que Deus mobilizou e colocou junto, né, para servir a igreja aqui em Granada. viendo la calidad de los hombres que Dios ha puesto aquí para poder servir en la escuela en Granada, aquí en España. E muito marcado pela participação de vocês que estão aqui ouvindo e escutando as pregações. Y también muy marcado por vuestra participación de todos los que estáis aquí oyendo las predicaciones. Tanto na forma de adorar a Deus cantando, Tanto en la forma de adorar a Dios cantando, como submetendo-se e prestando atenção à sua palavra. como también sujetándose y prestando atención a su palabra. Eu não estou tão confiante como o apóstolo Paulo do quanto que eu posso abençoar vocês, Yo no estoy tan confiado como Pablo de cuánto yo os pueda bendecir, mas tenho certeza que eu tenho sido muito abençoado no meio de vocês. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. pero ciertamente he sido muy bendecido en vuestro medio y agradezco por esta oportunidad. Gostaria de chamar vocês a lerem comigo o texto que a gente vai usar como meditação para esse tema. Me gustaría invitaros a leer el texto conmigo, el texto que vamos a estar utilizando hoy para este tema. Vou pedir para o Pedro ler Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un breve momento más de oración. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Señor, estamos aquí delante de tu palabra. Nós nos rendemos, Senhor amado, para que, pela Tua graça, através da Tua palavra, nós tenhamos a compreensão da Tua graça nesse futuro. Y nos rendimos para que por tu gracia, mediante tu palabra, podamos entender esa gracia, Señor, con tu ayuda. Senhor, nós queremos ter gratidão na direção da Tua graça, Queremos estar agradecidos por tu gracia, que nos trouxe a fé, que nos ha traído a la fe, as Escrituras,
en las Escrituras, Senhor, que nos deu Cristo que nos ha dado a Cristo e que nos faz hoje contemplarmos essas riquezas para glorificar o teu nome. y que hoy nos permite contemplar estas riquezas para poder glorificar tu nombre. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifesta 500 anos atrás Gracias por esa gracia que manifestaste 500 años atrás, que reformou tua igreja que reformó tu iglesia e que nos abençoa até hoje. y que nos bendice hasta el día de hoy. Que tua graça continue conosco, Senhor, Que tu gracia continúe con nosotros, Señor, para novas e novas reformas para a tua glória. para nuevas y nuevas reformas para tu gloria. Amém. Amén. Irmãos, se a gente voltar no tempo, para 1505, a gente vai encontrar um jovem promissor deixando a carreira de advogado para entrar no ministério de monge. Si volvemos al tiempo, en el año 1505 vamos a ver a una joven promesa dejando su carrera para ser abogado para entrar en un monasterio. Ele está fazendo isso contra a sua própria vontade, mais movido pelo terror. Él está haciendo eso contra su propia voluntad y principalmente movido por el miedo, Porque no meio de uma tempestade ele faz um voto precipitado. porque en medio de una tempestad él hace un voto precipitado. Santa Ana, salva-me e eu serei monge. Santa Ana, sálvame y yo seré monje. Lutero então ingressa para cumprir com seu voto na carreira de monge. Entonces Lutero entra a cumplir su voto en la carrera de monje Em 1505, em Erfurt. en 1505 en Erfurt. E ele ali, para nossa surpresa, ao invés de encontrar alívio para essa consciência aterrorizada, Y para nuestra sorpresa, en vez de encontrar alivio para esa conciencia aterrorizada, ele vai descrever os seus próximos 15 anos como os mais desesperadores da sua vida. él describirá los siguientes 15 años como los años más desesperantes de su vida. Esse era o contexto da Igreja Católica e da sociedade nesse período. Ese era el contexto de la Iglesia Católica y de la sociedad en ese periodo. Deus irado contra o povo. Un Dios que estaba airado en contra del pueblo E que exigia do povo uma performance perfeita para encontrar salvação. y que exigía del pueblo que pudiese alcanzar la salvación por sus obras. Então, Lutero fez todos os tipos de penitências que podia se imaginar dentro do seio da igreja. Entonces Lutero hizo todos los tipos de penitencia que podríamos imaginar dentro de la iglesia. Fez peregrinações, Hizo peregrinaciones, jejuava durante períodos longos, él ayunaba durante largos periodos, subiu a escalada santa de Roma, también escaló por las escaleras santas de Roma, fazendo uma oração a cada degrau, haciendo una oración por peldaño, de joelho. de rodillas. Mas o maior peso que Lutero carregava era o fruto da sua honestidade. Pero el mayor peso que Lutero cargaba era el fruto de su propia honestidad. Eram as confissões que ele precisava fazer. Eran las confesiones que él tenía que hacer. Sendo honesto consigo mesmo diante de uma lei de Deus tão exigente, Siendo honesto consigo mismo delante de la ley de Dios que es tan exigente, Lutero passava até 6 horas em cada momento de confissão que ele fazia. Lutero podía pasar hasta 6 horas en un momento de confesión que él hacía. E ele fazia isso várias vezes durante o dia. Y él hacía eso varias veces durante el día. Os padres que ouviam suas confissões já não aguentavam mais. Los padres que le oían confesarse ya no aguantaban más. Isso porque era uma prioridade para a sua salvação. Era visto por outros como alguém que queria fugir das tarefas do monastério. Y muchos veían en eso un deseo, pensaban que era un deseo de escapar de las tareas del monasterio. Mas Lutero vivia um terror psicossomático tão grande Pero Lutero vivía un terror psicosomático tan grande que teve dificuldade de digestão e até mesmo pedra nos rins por causa dessa crise de culpa. que empezó a tener inclusive problemas estomacales y hasta piedra en los riñones por este sentimiento de culpa. Tudo isso culminou na sua ordenação, ainda antes da sua conversão, Todo eso culminó en su ordenación al ministerio, inclusive antes de convertirse, quando ele ia oferecer a Santa Ceia pela primeira vez. cuando él iba a ofrecer la cena del Señor por primera vez. E ao ter a ideia de estar se aproximando do corpo efetivo, do sangue efetivo de Cristo, ele não se conteve. Y al pensar que se estaba acercando al cuerpo y a la sangre efectivas de Cristo, él no pudo contenerse. Porque ele sempre teve muito mais consciência da sua indignidade, da sua pecaminosidade, Porque él siempre tuvo mucho más conciencia de su propio pecado do que a possibilidade de poder se aproximar de Deus. que de la posibilidad de realmente poder acercarse de Dios. Uma vez ele disse, quando perguntaram se ele amava a Deus, ele disse, às vezes eu o odeio.
Una vez cuando le preguntaron si él amaba a Dios, él dijo, la verdad es que algunas veces yo le odio. Essa era a imagem de Deus no contexto católico do século XVI. Esa era la imagen de Dios en el contexto católico del siglo XVI. Na verdade, o que tinha sido ocultado e suprimido era o conceito da graça de Deus. En realidad lo que estaba oculto era el concepto de la gracia de Dios. Não um conceito geral, porque a Igreja Católica afirma que a salvação também se dá pela graça, No un concepto general, porque la Iglesia Católica afirma que la salvación es por gracia, mas o conceito bíblico de graça. pero el concepto bíblico de la gracia. Deus não era um Deus pelo povo, mas um Deus contra o povo. Dios no era un Dios a favor del pueblo, Dios era un Dios en contra del pueblo. Para os romanos, a graça era infundada naquele que era batizado. Para los romanos la gracia se infundía en aquel que era bautizado. A gente recebia então a salvação através dessa infusão, dessa comunicação pelo intermediário católico da graça. De modo que nosotros alcanzamos la salvación por esta infusión de gracia, esta comunicación por medio del sacramento católico, Salvos pela graça, salvos por gracia, mas a partir daí a gente tinha que sustentar essa salvação pelos nossos próprios méritos. pero a partir de ese momento tenemos que sostener la gracia por nuestros propios méritos. O problema não era com a graça, o problema era com sola. El problema no era con la gracia, el problema era con el concepto de sola. Graça mais mérito salva, Gracia más méritos salvan, para o reformador, graça somente. para el reformador la sola gracia. Um católico fez um documento dizendo que a heresia mais perigosa dos protestantes não era nenhuma dessas 5 solas. Un católico escribió un documento diciendo que la mayor herejía de los protestantes no eran estas 5 solas, Mas a segurança da salvação, sino la seguridad de la salvación, que é o fruto da compreensão de somente a graça. que es el fruto de comprender la sola gracia. Toda a coragem desses reformadores vinha da segurança da salvação pela suficiência da graça de Deus. Todo el valor de estos reformadores venía de estar seguros de su salvación por la sola gracia de Dios. Reparem a mudança no discurso de Lutero. Mirad, por ejemplo, el cambio en el discurso de Lutero. Quando eu era monge, eu me cansava muito por quase 15 anos com o sacrifício diário. Cuando yo era monje, me he cansado mucho por 15 años con los sacrificios diarios. Jejuns, vigílias, orações e outras obras muito rigorosas. Ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. Eu pensei seriamente em adquirir a justiça pelas minhas obras. Yo buscaba sinceramente adquirir la justicia por mis propias obras. Mas então Lutero encontra a graça de Deus e olha outra citação dele. Pero entonces Lutero encuentra la gracia de Dios y entonces cita: A doutrina enganadora das obras cega os olhos do cristão. la doctrina, disculpa, Enganadora das obras cega os olhos do cristão. la doctrina engañadora de las obras ciega los ojos del creyente. Perverte uma compreensão da fé correta Pervierte una comprensión correcta de la fe e o impede de encontrar o caminho da verdade e da salvação. y le impide de encontrar el camino de la verdad y de la salvación. Realmente, então, somos salvos pela graça somente, sem obras ou méritos. Verdaderamente somos salvos por la sola gracia, sin obras o méritos. Antes de voltar para o texto, eu vou situar para vocês o lugar de sola graça dentre as 5 solas. Antes de volver al texto, quiero situar el lugar de la sola gracia dentro de las 5 solas. Vimos que as Escrituras são a única fonte segura do conhecimento de Deus e do Evangelho. Vimos que la Escritura es la única fuente segura del conocimiento de Dios y del Evangelio. Quando falamos somente de Cristo, nós estamos falando do fundamento ou do objeto da nossa salvação. Cuando hablamos de solo Cristo, hablamos del fundamento o del objeto de nuestra salvación. Veremos somente a fé que nos mostra o único instrumento de participação na salvação. Veremos en la sola fe el único instrumento que nos hace participar de la salvación. Pela fé depositada nesse objeto, Cristo, Deus nos declara justos. Por la fe depositada en ese objeto que es solo Cristo, Dios nos considera justos. A fé é um instrumento que nos permite receber e participar dessa salvação. La fe es el instrumento que nos permite recibir y participar de esa salvación. Mas a fé precisa ser dirigida a um Cristo muito bem definido, o Cristo das Escrituras e não a nossa ideia de Cristo. Pero la fe tiene que ir dirigida a un Cristo bien definido, el Cristo de las Escrituras y no el de nuestras propias ideas o conceptos. Então, a graça de Deus, ela diz respeito à causa da nossa salvação. Y la gracia de Dios, ella nos dice respecto de la causa de nuestra A salvación. origem, a fonte, por que
Deus nos deu tão grande salvação. Es el origen, la fuente, el porqué de Dios darnos tan grande salvación. E o para quê é a glória de Deus. Y el para qué es la gloria de Dios. Somente a glória de Deus. Então, na Bíblia somente, eu descubro que mediante a fé somente, em Cristo somente, eu sou salvo pela sua graça somente, para a sua glória somente. Entonces en la Biblia yo describo que encuentro que soy salvo por Cristo solamente, mediante la fe solamente, por la gracia, para la gloria de Dios. Amém. Voltando para o texto, o objetivo principal a partir desse texto é mostrar para vocês que a única fonte de nossa salvação é a graça. De modo que volvemos al texto para ver que la única fuente de nuestra salvación es la gracia. A fonte da nossa salvação, a única fonte da nossa salvação é o caráter infinitamente generoso de Deus. La única fuente de nuestra salvación es el carácter infinitamente generoso de Dios. Calvino restaurou, o grande reformador Calvino restaurou a pregação histórico-gramatical da Bíblia. Juan Calvino, él restauró la predicación histórico-gramatical de la Biblia. Não seriam mais leituras mecânicas durante uma missa, No iban a ser ya solamente lecturas mecánicas en una misa, mas a exposição do texto bíblico levando em consideração o seu contexto e a sua gramática. sino la exposición del texto bíblico considerando su contexto y su gramática. Acima de qualquer outra coisa, esses homens eram pregadores. Por encima de cualquier otra cosa, estos hombres eran predicadores de la palabra de Dios. E quando a gente olha o versículo 4, a gente vai encontrar uma locução adverbial causal. Ahora fue bacana, cara. Si vamos al versículo 4, vamos a encontrar una locución, una frase. Segue, Que é causal, Sí, que es casual, que indica causa. que indica una causa. Por causa do grande amor com que nos amou. Por su gran amor con que nos amó. E essa noção do grande amor com que nos amou é resumida ou compreendida pelo apóstolo Paulo como graça. Y esta noción de por su gran amor con que nos amó es resumida por el apóstol Pablo con el concepto de gracia. De novo, com uma locução causal, ele vai dizer, pela graça sois salvos. Y nuevamente con una frase casual, él nos va a decir, por gracia sois salvos. A fonte ou a causa da nossa salvação é a graça de Deus. De modo que la fuente o la causa de nuestra salvación es la gracia de Dios. Então a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, procurar definir basicamente a noção de graça De modo que vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, definir la noción de gracia e considerar 4 formas bíblicas de medir essa graça infinita de Deus. y en segundo lugar, considerar 4 formas bíblicas de medir o de esa gracia de Dios. Então, procurando definir essa graça infinita, Entonces, buscando definir esa gracia infinita, nós conhecemos que a definição mais básica de graça é um favor imerecido. aprendemos que la definición más básica de gracia es un favor inmerecido. Mas quando a gente considera como essa graça nos alcançou, ela não é simplesmente merecida, mas mesmo contracondicional. Pero cuando entendemos que cómo nos alcanzó esa gracia, entendemos que no solamente no es merecida, sino es contracondicional. Ela nos alcançou não quando apenas não merecíamos, Ella nos alcanzó no solamente cuando no merecíamos, mas quando aquilo que merecíamos era a justa ira de Deus. sino cuando aquello que merecíamos era la justa ira de Dios. Mas a graça não diz respeito somente à nossa condição pecaminosa, ela é um atributo de Deus. Pero la gracia no solamente habla de nuestra condición pecaminosa, ella es un atributo de Dios. Então, ao considerar a graça, a gente está considerando o próprio Deus. De modo que al considerar la gracia, estamos considerando al propio Dios. A graça é uma particularidade do amor de Deus. La gracia es una particularidad del amor de Dios. Deus sempre foi gracioso, independente da existência da humanidade. Dios siempre fue un Dios de gracia, independiente de la existencia de la humanidad. A gente tenta entender a graça ao considerar uma outra particularidade do amor de Deus, a misericórdia. Nosotros también podemos buscar entender la gracia a partir de otra característica del amor de Dios, que es la misericordia. A misericórdia é aquilo que faz Deus sentir dor nas suas próprias cordas em relação ao nosso sofrimento. La misericordia es aquella característica por la cual Dios siente dolor a causa de nuestro sufrimiento. Mas mesmo a misericórdia é fruto da graça de Deus. Pero aún la misericordia es fruto de la gracia de Dios. A graça é a mãe de toda a bondade feita por Deus na
direção do pecador. La gracia es la madre de toda bondad hecha por Dios para el pecador. A graça é a fonte de todas as expressões da bondade de Deus para os homens. La gracia es la expresión de todas las bondades de Dios para con el hombre. Então, se vocês quiserem uma definição básica de graça, eu vou lhes dar. Entonces os voy a dar una definición básica de la gracia. Graça é a particularidade do amor de Deus La gracia es la característica o particularidad del amor de Dios que leva a Deus a amar e abençoar generosamente aqueles que não apenas não fazem nada para serem dignos, que lleva a Dios a amar generosamente a aquellos que no solamente no hacen nada para ser dignos, mas aqueles que só fazem aquilo que os faz merecer o juízo de Deus. sino aquellos que hacen aquello que les hace merecer el juicio de Dios. Essa é uma definição essencial e básica de graça. Esa es una definición esencial y básica de gracia. Essa graça está manifesta de uma forma geral em relação a todos os homens. Esa gracia se expresa de manera general sobre todos los hombres. No dia que Adão pecar, certamente morrerá, El día que Adán pecare ciertamente morirá, mas nós ainda não estamos mortos. pero todavía no estamos muertos. Justos e injustos desfrutam da graça de Deus. Justos e injustos disfrutan de la gracia de Dios. Uma graça chamada comum ou geral. Una gracia que se llama común o general. Mas o lugar onde a graça de Deus se torna mais esplendorosa é no que a gente chama da graça particular, o Evangelho. Pero el lugar en el que la gracia se muestra toda su hermosura es en esa gracia particular, la gracia del Evangelio. A graça deveria ser a palavra mais doce aos ouvidos do cristão La gracia debería ser la palabra más dulce a los oídos del creyente e a menos vã. y la menos vana. Precisamos definir o conceito de graça, que é um conceito bíblico, Tenemos que definir el concepto de gracia, que es un concepto bíblico, biblicamente. en términos bíblicos. Hoje a gente ouve muitos louvores e jargões onde usamos a palavra graça sem ter a ideia do que ela representa. Hoy en día escuchamos muchas alabanzas en las cuales se utiliza el término gracia, pero no se tiene idea de lo que ella verdaderamente representa. Esse texto diz que a graça de Deus é infinita, é suprema, imensurável. Este texto nos dice que la gracia de Dios es infinita, es suprema, inmensurable. Na nossa geração, considerar algo infinito, supremo e imensurável é uma motivação para nem ao menos tentar entender. En esta generación, el entender algo como infinito, inmensurable, es considerarlo como algo que ni siquiera vale la pena entender. Mas quando a Bíblia fala da imensa graça de Deus, ela está nos encorajando a mergulhar sem cessar para desfrutar dessa graça. Pero cuando la Biblia nos habla de la inmensidad de la gracia de Dios, ella nos anima a poder zambullirnos en ella. Então a gente vai procurar medir a graça de Deus, essa graça infinita, através de alguns critérios que estão nesse texto. De manera que vamos a intentar medir de alguna forma esta gracia de Dios a partir de algunos criterios que vamos a ver en el texto. Sim. E a primeira forma de medir a graça de Deus é considerando aonde ou qual era a condição na qual a graça de Deus nos encontrou. Y la primera manera de poder medir la gracia de Dios es poder considerar cuál era la condición en la que estábamos cuando ella nos encontró. De Pedro que nos lê, versículo 1 a 3. Leemos en los versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nós vivíamos numa condição infinitamente miserável. Nosotros vivíamos en una condición infinitamente miserable. Vivíamos não, mas estávamos mortos. Nosotros no vivíamos, en efecto, estábamos muertos. Nossa condição era de totalmente depravado. Nuestra condición era de una depravidad total. O texto diz filhos da desobediência. El texto dice hijos de desobediencia, Ou seja, escravos da rebeldia e da desobediência. o sea, esclavos de la rebelión y la desobediencia. Desobediência é uma linguagem que implica uma espécie de impiedade, de responsabilidade. La desobediencia es una idea que implica irresponsabilidad, impiedad. Ela pressupõe uma espécie de relação pessoal com o outro.
que é digno da nossa obediência. Ella presupone una relación con otro que es digno de nuestra obediencia. Antes do pecado ser transgressão, Antes de que el pecado sea transgresión, o pecado é depravação. el pecado es depravación. Nós olhamos um ser digno de todo amor, Nosotros vemos a un ser digno de todo amor, que nos trata com uma graça comum infinita. que nos trata con una gracia común tan grande. Usamos da energia que Deus nos dá para viver, Utilizamos de la energía que Dios nos da para vivir, da sua provisão, de su provisión, para viver uma vida rebelde contra Ele. para vivir una vida rebelde en contra de Él. Quanto mais digno do nosso amor é aquele contra o qual a gente peca, Cuanto más digno de nuestro amor es aquel en contra de quien pecamos, mais abominável é o nosso pecado. más abominable es nuestro pecado. Uma coisa é eu pecar contra um inimigo, outra coisa é eu pecar contra minha mãe. Una cosa es pecar en contra del enemigo, otra cosa es pecar en contra de mi madre. Nós éramos filhos da desobediência, Nosotros éramos hijos de desobediencia, escravos da carne. esclavos de la carne. Não é que a gente não sabia que Deus não é amável, No es que no supiéramos que Dios es amable, mas uma escravidão nos impedia ser desobedientes em relação a Deus. pero había una esclavitud que nos impedía ser obedientes delante de Dios. Governados não pela nossa consciência, mas pelas nossas paixões. No éramos gobernados por nuestra conciencia, sino por nuestras pasiones, Carne. la carne. E nós nos organizamos numa sociedade onde essa rebelião de cada forma um sistema que promove ainda mais essa rebelião. Y además estamos en una sociedad en la cual el sistema promueve mucho más esa rebelión. É isso que a Bíblia chama de mundo. La Biblia él llama a eso de mundo, Uma sociedade de rebeldes, una sociedad de rebeldes, que procura profanar o que é santo, que buscan profanar aquello que es santo, legitimar o que é injusto considerar legítimo aquello que es injusto e praticar como comum aquilo que é normal. y practicar como siendo común lo que no es normal. Filhos da rebeldia, Hijos de rebelión, da desobediência. de desobediencia. Para piorar a nossa situação, existe um catalisador dessa maldade. Y para empeorar esta situación existe un catalizador de esta maldad. Satanás não tem nenhum direito de nos dominar. Satanás no tiene derecho alguno de dominarnos. Ele não está impondo forçosamente o seu domínio sobre nós. Él no está imponiendo forzosamente su dominio sobre nosotros. Nós o seguimos de livre vontade. Él no lo está haciendo. Antes nosotros le seguimos de libre voluntad. Ele apenas dá a isca e a gente sai. Él nos da el anzuelo y nosotros le seguimos. Porque nós somos filhos da desobediência, Porque nosotros somos hijos de desobediencia. seguimos o curso do príncipe da potestade do ar. Seguimos el curso del príncipe de la potestad del aire. Então a gente está escravo da nossa carne, a gente está escravo do mundo e de Satanás. De modo que somos esclavos de nuestra carne, del mundo y de Satanás. Nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, No somos tan malos como podríamos serlo, porque a mesma graça de Deus refreia a maldade no nosso coração. porque la gracia de Dios refrena la maldad de nuestro corazón, Mas nós estamos contaminados desde a fonte. pero estamos contaminados desde la misma fuente. E todos os atos que a gente pratica e todas as esferas das nossas vidas estão contaminados pelo pecado. Y todos los actos que practicamos en todas las esferas de nuestra vida están contaminados por la realidad del pecado. Então a gente olha para a situação do homem e diz: tem alguma coisa errada. Entonces vemos la situación del hombre, vemos que hay algo que está mal, Mas quando a gente olha certos atos, a gente diz que isso só pode ter sido potencializado por Satanás. pero cuando vemos determinados actos, también nos damos cuenta de que eso solo puede haber sido potencializado por Satanás, Como esse recente massacre que aconteceu nos Estados Unidos. como lo que vimos ahora, el masacre ocurriendo en Estados Unidos. Então nós somos totalmente depravados. De modo que somos completamente depravados. Pelo visto, nós somos também totalmente condenados. También estamos totalmente condenados, Filhos da ira. hijos de ira, Não somente filhos da desobediência, mas filhos da ira. no solamente hijos de desobediencia, sino también hijos de ira. Ira representa uma espécie de condenação, de julgamento. Ira representa una especie de condenación, de juicio. Isso pressupõe lei. Eso supone una ley. Não falta ao homem o conhecimento do que é certo. No le falta al hombre el conocer lo que es cierto. Falta ao homem o poder para fazer aquilo que ele sabe que é certo. Lo que le falta es el poder para hacer aquello que sabe ser Nós correcto. somos transgressores. Nosotros somos transgresores. E isso faz do nosso pecado o pior que poderíamos imaginar. Y eso hace que nuestro pecado sea lo peor que podríamos imaginar. Porque
Porque não é um pecado feito contra uma autoridade pequena. Porque no es un pecado en contra de una pequeña autoridad. Uma coisa é eu pecar contra minha mãe, Una cosa es pecar contra mi madre, outra coisa é eu pecar contra um juiz. otra cosa es pecar en contra de un juez. E Deus é o Criador, aquele que tem o direito de exigir a nossa obediência. Y Dios, el Creador, tiene derecho de exigir nuestra obediencia. Supremo juiz. El supremo juez. Então a gente está totalmente condenado. De manera que estamos totalmente condenados. Nós estamos dentro do inferno. Nosotros estamos dentro del infierno Por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa condição. a causa de nuestro pecado, rebelión y de nuestra condición. O texto diz que nós estamos mortos. El texto dice que estamos muertos. Então somos depravados, condenados e totalmente incapazes. De manera que somos depravados, condenados y completamente incapaces. Isso se constata por uma forma empírica. Eso lo podemos constatar de manera empírica. João me levou para caminhar por Alhambra Yo me llevó a caminar por Alhambra e eu me senti humilhado vendo o fato de que aquela rua era mais antiga do que eu e vai continuar ali depois que eu morrer. y me sentí humillado al considerar que aquella calle es más antigua que yo y va a continuar ahí el día que yo me muera. É empírico porque nós vemos a morte De- na nossa natureza física. Es empírico porque vemos la realidad de la muerte en nuestra naturaleza física. Mas existe a dimensão da nossa morte espiritual. Pero existe también la dimensión de nuestra muerte espiritual. É isso que o texto está nos dizendo. Eso es lo que el texto nos dice. Nós estávamos mortos. Nosotros, Nós estávamos na condição de morte. nosotros estábamos muertos, en la condición de muertos, Pela nossa responsabilidade, por causa dos nossos delitos e pecados, a causa de nuestros delitos y pecados, e por herança, por natureza, o texto diz. y también por herencia y naturaleza. Ou seja, completamente incapazes de dar o menor passo na direção do bem espiritual. De modo que somos completamente incapaces de dar cualquier paso hacia el bien espiritual. Morto não sente, El muerto no siente, morto não reflete. el muerto no responde, Não temos categorias espirituais para compreender a Deus. no tenemos categorías espirituales para poder entender a Dios. E estamos sob o risco de viver uma morte eterna. Y estamos bajo el riesgo de vivir una muerte eterna. Calvino diz o seguinte: desejar é humano. Desejar o mal é da natureza caída. Mas desejar o bem é graça. Calvino dice, desear es humano, desear O mal é da el mal natureza es de la naturaleza caída y desear el bien es de la gracia. caída. Então, nós somos universalmente miseráveis. De manera que somos universalmente miserables. Ele começa dizendo: vós estáveis mortos. Él empieza diciendo, estabais muertos, E ele continua dizendo: nos quais nós também estávamos mortos. y sigue diciendo, en medio de los cuales nosotros también estábamos muertos. Então, é uma condição de toda a raça. Entonces esa es la condición de toda la raza humana. Não há um justo nenhum sequer. No hay ni siquiera un justo, Ninguém que tenha capacidade de nos tirar dessa condição. nadie que nos pueda quitar de esa condición. Então, a menor sugestão de que nós podemos trazer a salvação para nós mesmos é uma impossibilidade. Entonces pensar que de alguna manera pudiésemos salvarnos a nosotros mismos es sencillamente imposible. É uma deficiência doutrinária. Es un error doctrinal. Porque a partir do momento que nós damos o menor passo entendendo que a gente pode conquistar a nossa salvação, Porque a partir del momento que damos el menor paso pensando en que podemos conquistar nuestra salvación, exige-se de nós uma obediência perfeita à lei de Deus. se nos exige una obediencia perfecta a la ley de Dios. Teoricamente, dois caminhos para ser salvo: De modo que teóricamente habrían dos caminos para ser salvos. obediência perfeita Una obediencia perfecta ou Cristo. o Cristo. A graça nos encontrou numa condição de mortos espirituais. La gracia nos encontró en una condición de muerte espiritual. Somente a graça pode nos salvar. Y solo la gracia nos puede salvar. Então, quando a gente considera o lugar da onde a graça de Deus nos tirou, Entonces, al pensar en el lugar de donde nos sacó la gracia de Dios, isso já é suficiente para dizer maravilhosa graça. entonces eso ya es suficiente para decir maravillosa gracia. Somente a graça de Deus para poder me tirar dessa condição. Solamente la gracia de Dios para quitarme de esa condición. E é interessante que o pecado ele não é medido por uma comparação de nossas vidas. Y algo importante es entender que el pecado no se mide comparando nuestras propias vidas, Mas entrando na presença de Deus.
sino entrando en la presencia de Dios. A glória da graça de Deus. La gloria de la gracia de Dios. A glória do sol da graça de Deus. La gloria del sol de la gracia de Dios. Só brilha no pano de fundo da escuridão do nosso céu. Solo brilla en el telón de fondo de la oscuridad de nuestro pecado. Precisamos restaurar a compreensão da nossa depravação. Necesitamos restaurar la comprensión de nuestra depravación Para não desprezar a graça de Deus. para no despreciar la gracia de Dios. Toda vez que a gente dilui a força dos inimigos do nosso Deus, Cada vez que diluimos la fuerza de los enemigos de nuestro Dios, o pecado, a morte, o inferno, el pecado, la muerte, el infierno, não são assuntos que as pessoas amam hoje, no son temas que la gente quiere escuchar hoy, mas toda vez que a gente dilui esses assuntos, a gente está diminuindo a força da glória do nosso Deus. pero cada vez que diluimos esos asuntos estamos diluyendo la fuerza de la gracia de Dios. Porque não foi pequena graça que nos tirou de um local tão destruidor no qual nós nos encontramos. Porque no fue una gracia pequeña la que nos quitó de un lugar tan terrible como el que Só estábamos. muita riqueza e generosidade para nos tirar do inferno. Hacía falta mucha riqueza y generosidad para quitarnos de la realidad del infierno. E a gente precisa continuar a medir essa graça. E eu gostaria de pedir ao Pedro para ler Zacarias 3, versículos 1 a 3. Entonces vamos a seguir midiendo la gracia a partir de Zacarías 3. Voy a estar leyendo Zacarías 3 del 1 al 3. Dice, así me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. É até engraçada a forma de Jesus defender o sacerdote. Es hasta graciosa la forma en la que Jesús defiende al sacerdote. A primeira mensagem de Jesus, não, ele é maravilhoso, ele é bom. ¿Por qué, perdón? La Jesus primera. não está dizendo a Satanás, não, ele é maravilhoso, ele é bom. Jesús no le está diciendo a Satanás, no, él es maravilloso, él es bueno. É a carência da estima de si que falta para que ele seja melhor. Da autoestima, da autoajuda. Sí, esa sería la idea de la autoestima o de la autoayuda. Conceitos que estão invadindo a igreja hoje. Conceptos que hoy están entrando adentro de la iglesia. Precisa afirmar as pessoas. Lo que tenemos que hacer es afirmar a la gente. O que o texto está dizendo é que Jesus concorda com Satanás. El texto nos dice que Jesús está de acuerdo con Satanás. Ele não protege a dignidade desse homem. Él no protege la dignidad de este hombre. Não é este um tição, um carvão tirado do fogo. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Não tem nada tão ruim que você possa falar sobre esse homem que não venha a ser verdade, ele deveria estar no inferno. No hay nada tan malo que puedas hablar de este hombre que no sea verdad. En efecto, él debería estar en el infierno. Então, o primeiro passo para que a graça de Deus seja valorizada é reconhecer a nossa real condição. Entonces, el primer paso para entender la gracia es entender nuestra verdadera condición. Mas Jesus, de forma completamente livre, Pero Jesús, de manera completamente libre, continua a fazer aquilo que é de direito. continúa, A fazer aquilo que ele tem o direito de fazer. sigue haciendo aquello que él tiene el derecho de hacer. Versículo 4 e 5. Los versículos 4 y 5. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Lutero, tentando dormir uma vez, não conseguiu porque sentia que Satanás estava o acusando. En cierta ocasión Lutero estaba intentando dormir, pero no lograba porque Satanás le estaba acusando. E ele tinha a impressão que Satanás o apresentava uma lista com todos os seus pecados. Y él tenía el sentimiento de que Satanás le presentaba una lista con todos sus pecados. Lutero toma essa lista das mãos de Satanás e acrescenta muitos outros. Y entonces Lutero toma esa lista de manos de Satanás y añade muchos otros. E ainda diz, e tem muitos outros que talvez não me lembre, mas E- Jesus pagou por todos eles. Y dice, aún pueden haber muchos otros, pero Jesús pagó por ellos en la cruz. Jesus concorda com o fato de que ele deveria estar no inferno, Jesús está de acuerdo con el hecho de que debería estar en el infierno, mas como ele é esse redento que foi ao inferno nos resgatar, pero como Él es esa simiente que fue al infierno para rescatarnos, ele tem o direito
Él tiene el derecho de rescatar nuestra dignidad con generosidad y gracia. Então, a segunda forma da gente considerar a riqueza da graça de Deus não é simplesmente considerando de onde Ele nos tirou, mas considerando aonde Ele nos colocou. Entonces, la segunda manera de entender la gracia de Dios no es solamente viendo de dónde nos ha quitado, sino a dónde nos ha colocado. Seguimos considerando, esse texto nos diz que de mortos ou incapazes, Deus nos fez ressurretos com Cristo. Versículo 5. En Efesios 2:5 se nos dice que aún estando muertos en pecados, Él nos ha resucitado, nos ha dado vida con Cristo. É uma vida estando nós mortos, ok? Nós estávamos mortos, mas Deus, outro, Nosotros estábamos muertos, pero otro, que es Dios, nos deu vida. nos dio vida. Jesus opera em nós, Deus opera em nós pela sua graça, resurreição ou regeneração. Dios opera en nosotros por su gracia en la resurrección o lo que es en la regeneración. Então, a nossa vida recebe uma nova natureza, uma nova dignidade. De modo que nuestra vida recibe una nueva naturaleza o una nueva dignidad. Somos ressurretos em Cristo. Somos resucitados en Cristo. Pedro disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pedro dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Então, nós que estávamos mortos, hoje somos ressurretos em Cristo. De manera que nosotros que estábamos muertos, ahora hemos resucitado, hemos sido resucitados en Cristo. Éramos defuntos e hoje nós somos participantes da natureza da vida. Éramos difuntos y ahora somos participantes de la naturaleza de la vida. Pelo Espírito Santo, a semente incorruptível, Por ese Espíritu Santo que es la simiente incorruptible, participamos da natureza de Deus. participamos de la naturaleza de Dios. Que restauração. ¡Qué restauración! De onde Deus nos tirou e onde nos colocou. De dónde Dios nos ha quitado y a dónde nos ha llevado. Ele também nos deu um novo status, ou uma nova ordem de vida. Ele nos tirou da ira, de filhos da ira, aos lugares celestiais. Versículo 6. También Él nos ha dado un nuevo estatus, porque Él nos quitó de ser hijos de ira a estar en los lugares celestiales. Sim, versículos 6 e 7. En versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿son 6? Okay. En los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Então não foi da extrema morte à suprema vida, simplesmente. No fue solamente de la extrema muerte a la suprema vida, Foi do inferno ao céu. fue del infierno al cielo, De filhos da ira aos tronos celestiais. de hijos de ira a los tronos celestiales, De réus a juízes. de reos a jueces, De pecadores e anjos. de pecadores a ángeles, De recipientes da cólera de Deus de recipientes de la ira de Dios a recipientes do seu Espírito. a recipientes de su espíritu. E ainda para viver numa nova ordem e reino perfeitos por toda a eternidade. Y además para vivir en una orden y un reino perfecto para toda la eternidad. Sem necessidade de polícia, Sin necesidad de policías, hospital, hospitales, advogado, abogados, uma ordem perfeita. en un orden perfecto. Onde a casa mais bonita é a que Jesus está preparando para Pedro. Gloria al Señor. La casa más bonita es la que el Señor me está preparando. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu competia surf profissionalmente. Yo tuve una experiencia bonita cuando yo competía en el surf, ¿se dice eso? No Brasil, Surfeando? No Sim. Brasil, o surf não é um esporte de rio, principalmente alguém que queira levar isso como profissão. ¿Qué? Perdón. En Não é um Brasil. esporte de rio. Ok, sí, que en Brasil el surf no es un deporte de ricos. Então eu tive que ir para uma competição e eu fui de carona com um amigo que tinha um carro muito velho. Entonces yo tuve que ir a una competición, pero un amigo me tuvo que llevar en un coche muy viejo que él tenía. O carro enguiçou 2 vezes durante o caminho. Y el coche se paró 2 veces en el camino. Era numa outra cidade, uma viagem longa. Era un viaje largo hasta otra ciudad. Às vezes eu ia sem saber onde eu ia dormir. Entonces varias veces yo iba sin saber dónde iba a dormir. E consegui um lugarzinho onde eu podia dormir. Entonces encontré un lugar en el que podía dormir. Era uma casa que ainda estava em construção, Era una casa que todavía estaban construyendo. não tinha ainda janela e eu tinha que dormir no chão.
Sí, no tenía ventanas y yo tenía que dormir en el suelo. E eu peguei a capa das minhas pranchas para usar de colchão. Entonces yo cogí la capa Das pranchas. cogí la capa de la plancha, ¿cómo se llama? La funda, para dormir encima de ella en el suelo. E uma canga para me cobrir. Y una tanga. Y una toallita para cubrirme. Mas os mosquitos atravessavam e tinha muito mosquito. Pero los mosquitos, bueno, cruzaban eso y había muchísimos mosquitos. Não consegui dormir, tive que competir no dia seguinte muito mal e não consegui ganhar. Não vou botar a culpa só no sono. Sí, entonces no dormí y al día siguiente competí muy mal y no pude ganar, aunque no le echo la culpa a la falta de sueño. Foi uma experiência terrível. Fue una experiencia terrible. Outro amigo meu também perdeu e me convidou para ir para uma fazenda com ele. Entonces otro amigo que también perdió me invitó a ir a un campo con él. Com ele. Ah. O pai dele estava indo para uma fazenda e me chamou para ir com ele. Sí, entonces el padre estaba yendo y yo fui con él. Não sabia de onde eu estava indo. Yo no sabía dónde estaba yendo. Mas era carro zero, Jeep maravilhoso. Pero este sí era un coche, un Jeep de los buenos. E quando ele falou em fazenda, eu imaginei uma coisa simples. Sí, cuando él me dijo de ir, yo me imaginé, cuando me dijo de ir a esta casa de campo, pensé que era algo sencillo. Mas o seu amigo era descendente da nobreza portuguesa. Pero él era, Fazenda colonial. entonces, pero era una hacienda colonial, porque él era descendiente de la realeza de Portugal. Então, palmeiras imperiais fazendo caminho de entrada da fazenda. Se habían palmeras imperiales en el camino de entrada a la casa de campo. Uma espécie de harém perto da porta, assim, com aquelas tendas e tudo. Y había un tipo de harén, ¿no?, con tiendas en las puertas del local. E uma casa muito grande. Y una casa muy grande. E aí a moça nos recebeu e foi nos conduzir até o quarto. Entonces una joven nos recibió y nos condució y nos llevó hasta las habitaciones. E eu reparando, né, a fechadura de cristal, os toques de ouro no luxo e tudo. Sí, yo estaba viendo, ¿no?, los detalles de la casa, de oro y bueno. E quando ela me mostrou o quarto, estava escrito assim em cima: Quarto dos Príncipes. Y en la habitación decía encima, habitación de los príncipes. E quando ela abre a porta, duas camas de solteiro, mas maiores que uma cama de casal. Sí, cuando abre la puerta, eso, dos camas de soltero mayores que una que las de casado. A coisa que mais me marcou, grande e belíssimo mosquiteiro. Lo que más me marcó fue el mosquitero, que era grande y hermoso. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas eu saí de uma experiência de extrema miséria. Y entonces en menos de 24 horas salí de una experiencia de extrema miseria Ao quarto dos príncipes. a la habitación de los príncipes. E o que eu senti Deus falando no meu coração é que para onde eu vou e o lugar que eu vou desfrutar dessa vida depende única e exclusivamente da sua graça. Y lo que Dios habló a mi corazón es que al lugar al que yo voy y al que voy a disfrutar depende única y exclusivamente de su gracia. Mas essa ilustração é muito pobre ainda para descrever essa remontada que Deus nos deu. Pero esta ilustración es pobre para describir esta elevación que Dios nos ha dado. Da miséria, da morte e do pecado. De la miseria, de la muerte, lugares celestiais. de la miseria, muerte y pecado a los lugares celestiales. E mais do que isso, de filhos da desobediência a frutíferos, versículo 10. Y más que eso, de hijos de desobediencia, además a ser fructíferos, como vemos en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O maior desejo daquele que já se viu na sua miséria diante de Deus é viver a vida que Deus vive. Mayor O deseo. maior desejo daquele que já se viu na sua miséria diante de Deus é viver a vida que Deus vive. La mayor miseria de aquel que ya se vio Já se viu sua miséria su propia miseria es, perdón, Jara. diante de Deus. Ajá. Lo siento. O maior desejo dele é viver a vida que Deus vive. El mayor deseo de aquel que ha visto su miseria delante de Dios es poder vivir la vida que Dios desea que él viva. Não é o medo do inferno que o motiva, No es miedo del infierno, nem simplesmente as bênçãos celestiais, ni solamente las bendiciones del cielo, mas é dar prazer ao coração do Pai. sino que es el deseo de dar alegría al corazón del Padre. A graça que salva é a mesma que santifica. La gracia que salva es la misma que santifica. Então, se nós não somos feitura de Cristo, criados em Cristo para boas obras, nós não podemos considerar que entendemos a graça salvadora de Deus. De modo que si no somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras,
no podemos considerar que hemos conocido la gracia de Dios. Lutero dizia, somos salvos pela fé somente, mas a fé salvadora nunca está só. El Lutero decía, somos salvos por la sola fe, pero la fe salvadora nunca permanece sola. Então essa foi a grande remontada que Deus trouxe nas nossas vidas. Entonces esa fue la gran elevación que Dios ha traído a nuestras vidas. Nos tirou do inferno, nos colocou nos céus Nos quitó del infierno, nos llevó al cielo e nos deu poder para fazermos boas obras. y nos ha dado poder para que podamos hacer buenas obras. Terceira maneira de medir essa infinita graça de Deus La tercera forma de medir esta infinita gracia de Dios é identificando quanto Deus investiu para nos tirar de onde tirou e nos colocar onde colocou. es ver cuánto Dios ha invertido para poder quitarnos de donde estábamos y ponernos donde nos ha puesto. Quase todos os versos nesse texto falam de Cristo. Casi todos los versículos de este texto hablan de Cristo. Porque o Aleluya. Cristo é o fundamento viabilizador da graça de Deus. Porque Cristo es el fundamento que posibilita la gracia de Dios. O maior problema de Deus era justificar a si mesmo ao abençoar os seres humanos. El mayor problema de Dios era justificarse a sí mismo al bendecir a los seres humanos. Como pode Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo? ¿Cómo puede Dios ser justo y justificador al mismo tiempo? Então Cristo é aquilo que torna a graça de Deus viável. Entonces Cristo es aquello que hace que la gracia de Dios sea viable. Porque Deus nunca age com injustiça. Porque Dios nunca actúa con injusticia. Lutero diz, recebemos a absolução do perdão e graça sem nenhum custo ou trabalho nosso. Lutero dice que recibimos la absolución de la gracia sin ningún precio de nuestra parte, Mas não sem custo e trabalho por parte de Cristo. pero no sin precio y trabajo por parte de Cristo. Todo favor feito por Deus, até mesmo o prolongamento da sua ira, o tempo da paciência, é bancado, sustentado pela obra de Cristo na cruz. Todo el favor de Dios e inclusive su paciencia y retención de su ira se establece a causa de Cristo. Na cruz, Deus está justificando a si mesmo, diante de si mesmo, por nos abençoar. En la cruz Dios está justificando a sí mismo, delante de sí mismo, al justificarnos. A salvação é Deus nos salvando de Deus. La salvación es Dios salvándonos de Dios. Mas a que preço? ¿Pero a qué precio? Deus mesmo. De Dios mismo. Deus dando Deus, sacrificando Deus Dios dando y sacrificando a Dios na pessoa do seu Filho. en la persona de su Hijo. Então Jesus não é simplesmente aquele que viabiliza a graça de Deus, De modo que Jesús no solamente viabiliza la gracia de Dios, mas Jesus é em si o ápice da manifestação da graça. sino que Jesús es en sí mismo el ápice de la manifestación de la gracia de Dios. Deus deu o seu melhor. Dios ha dado su mejor. Deus deu o seu tudo. Dios ha dado su todo. Deus deu a si mesmo. Dios se ha dado a sí mismo. Se você quer ter uma ideia do tamanho do amor de Deus por você, Si quieres tener una idea del tamaño del amor de Dios para contigo, não avalie sua performance. no consideres tus propias obras. Considere o amor de Deus pelo seu próprio Filho. Considera el amor que Dios le tiene a su propio Hijo. Deus amou o mundo de tal maneira Porque Dios amó de tal manera al mundo que deu o seu Filho unigênito, que ha dado a su Hijo unigénito, que a Bíblia chama de o amado. que la Biblia le llama el amado. Deus proclama publicamente o seu amor por Cristo, dizendo: Eis o meu Filho amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Dios proclama públicamente su amor para con su Hijo cuando dice, he aquí mi Hijo amado en quien he puesto todo mi afecto. Cristo é a âncora máxima da sua autoestima. Cristo es el ancla máxima de su autoestima. Ninguém pode dizer que duvida do amor de Deus por si. Nadie puede decir que duda del amor de Dios a causa de ello. Porque como às vezes namorados ficam exigindo loucuras de amor públicas de seu namorado, Porque así como a veces los novios exigen locuras de amor del que está enamorado, sí. Deus publicamente apresentou Cristo crucificado como a expressão de amor. Dios públicamente manifestó a Jesucristo como la máxima expresión de su amor por nosotros. Então Cristo
o ápice da manifestação da graça de Deus. De manera que Cristo es el ápice de la manifestación del amor y la gracia de Dios. E o que a gente precisa restaurar é que a obra de Cristo envolve a sua ressurreição e também esse objetivo de Deus de nos apresentar pelos séculos vindouros como um monumento da sua graça. Jesus, Deus faz essa obra em nós para nos apresentar pelos séculos vindouros como un monumento de su gracia. Jesús hace esa obra en nosotros para presentarnos como monumentos de su gracia, en la era venidera, monumentos de su gracia. Então, Cristo não é somente na cruz uma expressão pública da graça e do amor de Deus. De manera que Cristo no es solamente en la cruz una expresión pública de la gracia y el amor de Dios, Mas os efeitos de Cristo em nossa vida faz de nós manifestações públicas da graça de Deus. sino que también sus efectos en nuestras vidas hacen que nuestras vidas sean una manifestación pública de la gracia de E Dios. a gente precisa restaurar esse conceito do Cristo triunfante, da graça triunfante e vitoriosa. Y tenemos que restaurar ese concepto del Cristo triunfante y de la gracia triunfante de A Cristo. igreja hoje representa um Jesus covarde, La iglesia de hoy nos presenta a un Jesús cobarde, Jesus hipersensible, un Jesús hipersensible, extremamente intolerante, extremadamente tolerante, como se a graça de Deus não fosse poderosamente ou poderosa o suficiente para nos santificar. como si la gracia de Dios no tuviese el poder suficiente para santificarnos. Todo o poder de Deus foi investido nessa grande salvação. Todo el poder de Dios fue puesto en esa gran salvación. Um amigo uma vez foi me apresentar suas lutas e suas crises com pornografia. Una vez un amigo vino a contarme sus luchas con la pornografía, E eu sei que isso pode ser uma luta verdadeira para muitas pessoas, y yo sé que esa puede ser una lucha real para mucha gente, mas o problema dele é que a igreja dele era muito tolerante com ele. pero el problema es que la iglesia, su iglesia era muy tolerante con él. O pecado era muito grande, El pecado era grande, mas a graça de Deus era muito fraca. pero la gracia de Dios era débil. E dizia, não, isso é uma fraqueza que você carrega antes da sua conversão, isso é um problema seu. Y le decían, esa es una debilidad tuya que cargas desde antes de tu conversión. Pega leve com você mesmo. Entonces, tranquilo, no te exijas tanto. E eu disse, não, você entendeu tudo errado. Y yo le dije, no, tú has entendido todo mal. O Cristo da Bíblia é um Cristo vitorioso. El Cristo de la Biblia es un Cristo victorioso. Ele venceu a morte. Él venció la muerte. No banco da graça de Deus existe uma riqueza infinita. En el banco de la gracia de Dios existe una riqueza infinita. Os cristãos hoje não conseguem se tornar membros de igreja, submeterem a disciplina, exortarem-se mutuamente. Los creyentes de hoy no logran ser miembros de iglesia, estar en disciplina, exhortarse unos a otros, Eles não conheceram o Senhor da glória. porque no han conocido al Señor de la gloria. Menos de cultura e mais da poderosa e triunfante graça de Deus. Menos de cultura y más de la poderosa y triunfante gracia de Dios. Mas todas essas regras que a gente tentou usar até agora para medir a graça de Deus, Pero todas estas reglas que hemos estado intentando utilizar para medir la gracia de Dios, com cuidado eu digo isso, até mesmo Cristo, y con cuidado digo esto, inclusive Cristo, estão servindo para nos revelar están sirviendo para revelarnos uma fonte ainda maior. una fuente aún más profunda. Cristo, enquanto Deus é essa fonte, Cristo, en cuanto Dios es esa fuente, como Pedro nos comunicou, Cristo é o caminho que nos leva a essa fonte. pero como Pedro nos comunicó, Cristo es el camino que nos lleva a esa Então, a gente se fuente. sente como um salmão indo contra essa cachoeira gloriosa da graça de Deus. Entonces nos sentimos como un salmón que va en contra de esa cascada gloriosa de la gracia de Dios. E a quarta forma de medir é simplesmente contemplando o caráter de Deus. De modo que la cuarta manera de medir la gracia de Dios es contemplando el carácter de Dios. De onde Deus tirou razões para tanto amor? ¿De dónde ha extraído Dios razones para un tan gran amor? Por que tanta afeição pela minha vida? ¿Por qué tanto afecto para mi vida? Por que investir o seu tudo por mim que mereço a punição e a morte? ¿Por qué invertir su todo por mí que merezco la muerte? Porque Deus não está olhando para fora de si à procura de motivos para nos amar. Porque Dios no mira fuera de sí para encontrar motivos para amarme. Um texto diz no versículo 4, mais Deus. El texto nos dice en el versículo 4, pero Dios. Conjunção adversativa. Una condición adversativa. Enquanto vocês estão olhando para vocês na sua condição, miséria e morte. En cuanto os miráis a vosotros mismos en vuestra condición, miseria y muerte. Mas Deus. Pero Dios.
alguém de uma outra natureza, o alguien de otra naturaleza, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pela graça sois salvos. Por gracia sois Deus não salvos. está olhando fora de si. Ele não está pesquisando na sua vida motivos para te amar. Dios no mira fuera de sí, Él no busca en tu vida los motivos por los que amarte. Não há centímetro que você possa se mexer para a direita ou para a esquerda para que Deus te ame mais ou menos. No hay un centímetro que puedas moverte a derecha o izquierda para que Dios te ame más o O menos. amor de Deus por você não depende do teu comportamento, Porque el amor de Dios por ti no depende de tu comportamiento, mas do caráter de Deus. sino del carácter de Dios. É uma fonte inesgotável de amor, Es una fuente inagotable de amor generoso. de amor generoso. Deus não tem problema em buscar nessa fonte infinita de amor e graça Dios no tiene problemas de ir a buscar en esa fuente infinita de amor y gracia motivações para derramar sobre a tua vida o seu amor. motivaciones para derramar sobre tu vida su amor. Então não depende do bom dia ou do mau dia, Entonces no depende de que tengas un buen o mal día, não depende dos seus sentimentos, se Deus está me amando ou não está me amando, no depende de tus sentimientos, si Dios te está o no amando, não depende das circunstâncias, se é escassez ou fartura, no depende de las circunstancias, si tienes en abundancia o escasez, não depende da intensidade da minha fé, porque mesmo a fé é dom de Deus, no depende de la intensidad de mi fe, porque aún la fe es un don de Dios, depende da contemplação do caráter do Deus revelado pelas Escrituras. depende de la contemplación del carácter del Dios revelado en las Deus é a única Escrituras. fonte da nossa salvação, Dios es la única fuente de nuestra salvación, seu caráter infinitamente generoso. su carácter infinitamente generoso. Somente Deus, somente a graça de Deus nos tira da mais profunda miséria. Solamente la gracia de Dios nos quita de nuestra más profunda miseria. Somente a graça de Deus em Cristo nos coloca na mais elevada posição. Solamente la gracia de Dios en Cristo nos pone en la más elevada posición. Somente a graça de Deus o faz nos oferecer o maior de todos os seus vestimentos. Solamente la gracia de Dios hace que Él nos dé lo más precioso que tiene. E somente a graça de Deus nos faz contemplar e desfrutar e comunicar a suprema riqueza do seu amor. Y solamente la gracia de Dios nos hace disfrutar, contemplar y comunicar esa expresión máxima de su amor, la suprema riqueza de su amor. A nós nos cabe adorá-lo, A nosotros nos corresponde adorarle, dando toda a glória dándole toda la gloria ao Deus de toda a graça. al Dios de toda la gracia. Amén. Amém. Oramos. Senhor, não é à toa que aquele que escreveu o hino mais belo a respeito da tua graça Señor, no es en vano que aquel que escribió el himno más bello respecto de tu gracia foi traficante de escravos. fue antes un traficante de esclavos. Porque aquele que se viu na sua miséria, Porque aquel que se ha visto en su miseria, contemplando tua graça, contemplando tu gracia, entendendo teu evangelho, entendiendo tu evangelio, torna-se monumento adorador e comunicador da tua graça. se transforma en un monumento adorador y comunicador de tu gracia. Que a tua graça, Senhor, e teu amor generoso sobre as nossas vidas, Que tu gracia y tu amor generoso para con nuestras vidas seja a âncora da nossa identidade. sea el ancla de nuestra identidad. Que isso nos dê equilíbrio, Senhor, Que esto nos dé equilibrio, Señor, para sermos ao mesmo tempo surpresos por tanto amor, para que podamos sorprendernos por tan grande amor mas ao mesmo tempo nos santificarmos. y al mismo tiempo santificarnos, Señor. Que sejamos monumentos assumidos da tua graça. Que seamos monumentos visibles de tu gracia. Que tu nos dê, Senhor, graça sobre graça, para que o nosso caráter reflita aquele do Cristo. Y que tú nos des gracia sobre gracia para que nuestro carácter pueda reflejar el carácter de Cristo. Que aqueles que ainda, Senhor, não se fizeram valer dessa graça salvadora, Y que aquellos que todavía no han tomado de esta gracia salvadora possam mergulhar através de Cristo nesse oceano de amor, puedan zambullirse a través de Cristo en este océano de amor para viver uma vida gloriosa, para vivir una vida gloriosa, demonstrando para homens e anjos a suprema riqueza da tua graça. demostrándole a hombres y ángeles la suprema riqueza de tu gracia. En el nombre de Jesús.